Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao Elétrica Racional, o canal do estudante eletricista profissional. Na aula de hoje, iniciaremos a utilização do CAD-SIMUL. Na aula anterior, nós aprendemos como iniciar o programa, qual é a chave de acesso, configurações de folha, configurações de página e funções de bibliotecas e componentes. A aula de hoje será uma aula mais prática, onde nós utilizaremos o programa já executando um projeto inicial. Não esqueçam de sempre assistir o vídeo com papel e caneta em mãos. Assim você pode anotar todas as dicas, anotar o passo a passo e assim obter o melhor resultado nos seus projetos. Como dito anteriormente, sempre iniciaremos o projeto configurando a página. Arquivo, configuração, nenhuma caixa. Tem algumas opções que eu vou mostrar já para vocês. Fiquem ligados. Bom, inicialmente eu vou começar pelo projeto. No final nós criaremos um carimbo para esse nosso projeto. Ok? O projeto de hoje, basicamente, ele consiste em criar uma partida direta. A partida direta de um motor trifásico, ok? Então vamos lá. Inicialmente pegamos um ponto de alimentação, uma linha de alimentação. Vou orientar essa minha linha de alimentação entre a coluna B, linha 1. Fiquem atentos. Clico com o botão esquerdo. Com o botão direito, eu clico para desaparecer o componente, perceberam? Olha lá. Pego o componente, um clique com o botão esquerdo ele fixa, um clique com o botão direito desaparece. Caso eu queira apagar um componente indesejado, basta clicar sobre ele, ele vai ficar vermelhinho como está aparecendo na tela, e apertar a tecla Delete do seu teclado. Ok? Novamente, clico em cima da peça, botão Delete, sumiu a peça. Digamos que eu tenha colocado essa peça e ela não está na posição adequada, exatamente onde eu gostaria que ela estivesse. Basta clicar com o botão esquerdo do mouse, mantenha pressionado e arraste o componente para onde for necessário. Ok. Uma vez fixado o componente, eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo sobre o componente que eu peguei. Abriu uma outra janela, perceberam? Alimentação L. O nome dessa alimentação. Estão vendo aqui um traço X? Não é menos X, é traço X, um hífen. Clico nessa janelinha onde está o traço X e coloco alimentação 1. Função. Eu posso descrever a função dessa alimentação. Posso colocar como condutor fase. Nesta outra janelinha onde está escrito mostrar, percebam que eu tenho que ticar ela aqui. Então, mostrar e clico em OK. Olha que legal. O L de alimentação permanece. O 1 vem logo acima do nome que eu coloquei como função, fase. Então, este é o meu ponto de alimentação fase. Ok? Vamos lá. Sempre iniciaremos o comando pela alimentação. Logo após colocada a alimentação, nós vamos colocar a proteção do comando. Esta proteção pode ser feita através de um disjuntor ou um fusível de proteção. Inicialmente, eu vou trabalhar com fusíveis de proteção. Nas próximas aulas, nós trabalharemos tanto com fusíveis, seccionadores ou até mesmo disjuntores. Isso vai mostrar os diferentes dispositivos que nós temos. Caso vocês tenham dúvidas, olhem o nosso módulo no canal relacionado a instalações elétricas na aula de dispositivos de proteção. Uma aula que nós falaremos sobre dimensionamento e dispositivos de proteção. Ok? Vamos lá. Fusível.
Ao pegar um fusível, eu coloco ele logo abaixo, orientado pela grelha, logo abaixo, deixando uma certa distância do meu ponto de alimentação. Um clique com o botão esquerdo, outro clique com o botão direito. Entrada 1, saída 2, F. 2 cliques, vou colocar como F1, fusível número 1. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou trabalhando com letras maiúsculas. É bom que vocês optem por trabalhar com letras maiúsculas, fica mais fácil de visualizar e o seu projeto vai ficar muito melhor também, para você estar visualizando. Outra coisa, aqui como é um projeto a princípio didático, eu estou colocando fase, vou escrever aqui fusível, lembrando que o CAD-SIMU ele tem uma limitação, perceberam? 5 letrinhas. Olha lá, então fica fusi e eu termino no V. Eu posso colocar como prot, ponto, porque é uma proteção, ok? Clico para mostrar a conexão 1 e 2. Normalmente os fusíveis não vêm com marcação 1 e 2. Estou deixando simplesmente para orientar, mas nós podemos retirar. Clique em OK e está pronto. Fase 1, fusível 1, proteção. Venho aqui nos cabos e conexões vistos na aula anterior. Caso você não esteja familiarizado com a biblioteca, com os componentes que eu estou trabalhando, volte uma aula e verifique a aula que se trata de ferramentas, componentes e bibliotecas, ok? Lembrando que o curso ele é uma sequência. Você deve vir da aula 1 até a última aula. Não pule nenhuma aula. Caso você pule uma aula, o conteúdo perdido anteriormente fará falta para as aulas seguintes. Vamos lá. Pega o condutor fase, cabo fase. Percebam que eu tenho um ponto daqui que será arrastado até aqui. Perceberam? Vamos observar. De ponto a ponto. Caso esteja difícil de visualizar os pontos de conexão, vou dar uma dica. Arquivo, configuração, mostrar conexão símbolo. Mostrar conexões símbolo. Observaram? Marque esta opção. Clique em OK. Olha que legal, apareceu um círculo aqui e outro. Cada componente que eu colocar no meu projeto vai estar com essa circulação. Vou colocar um botão desliga, um botão pulsante, normalmente fechado, que terá a função de desligar o comando. Normalmente botões com contatos fechados, eles têm a sua terminação em 1 e 2. Podendo ser 1 e 2, 11 e 12, 21 e 22, enfim. O mais comum é que você encontre esses contatos como sendo 1 e 2. Para isso, nós vamos dar 2 cliques. Na conexão eu posso apagar e colocar o número 1. Apago o 12 e coloco o número 2. S. O S está relacionado a Start, Stop. Por isso que os botões normalmente são representados com a letra S ou com a letra B. Nós vamos trabalhar com as duas nomenclaturas, com os dois tipos. A princípio eu vou trabalhar com o S. Posteriormente eu estarei trabalhando com botoeiras com a letra B. Tá ok? Fique atento. S0, não é SO, é S0. Porque ele vai desligar o meu sistema, o meu comando. Coloco a função dele de desliga e ponho para mostrar. Clique em OK. Perceberam? Mudei o 11 e 12 visto anteriormente para 1 e 2 e inicio agora com 1 e 2. Tendo feito isso, nós vamos passar o próximo condutor de alimentação. Cabos e conexões, cabo fase, dessa circunferência até esta outra circunferência. Clica com o botão direito
e some a ferramenta que eu estou trabalhando. Pessoal, fiquem atentos a uma coisa muito, mas muito importante. É extremamente importante. Para quem não tem habilidade suficiente ainda com o CAD/CIMO, eu aconselho que vocês trabalhem com esse círculo de orientação nos bornes de conexão dos componentes. Por quê? Se você ultrapassar o condutor de alimentação de um desses bornes, você vai danificar o seu comando. Como assim danificar o meu comando? Quando você for simular, ele vai entender que a conexão não está feita, portanto não vai haver um ponto de alimentação, ok? Vamos em frente. Agora eu vou colocar o meu botão que vai fazer a função de ligar o comando. Esse botão é um botão pulsante, normalmente aberto. O botão pulsante normalmente aberto possui os seus contatos terminando em 3 e 4. 13 e 14 é uma dezena que termina com 3 e 4. Professor, não quero trabalhar com 3 e 4. Ok, vamos mudar. Aliás, não quero trabalhar com 3 e 14. Apago o número 1 que antecede o 3 e o 4. Se esse aqui, que desliga o comando, ele é o S0, quem é esse daqui? É o S1. Ok? Colocamos o S1. Passagem do cabeamento. Logo abaixo do S1, nós teremos a bobina. A bobina que será energizada através do S1. Este é o primeiro contator. Contator normalmente é representado pela letra K, podendo ser representado também com a letra C. Por que muitos autores não trabalham com a letra C e optam por trabalhar com a letra K? Porque a letra C, dependendo do circuito, quando ele contém capacitores, o C normalmente representa capacitores. Então nós utilizamos a letra K para representar contatores e relés. Ok? Sendo esse a nossa primeira bobina do nosso primeiro contator do circuito, ficará denominado como sendo K1. Posso colocar aqui que é uma bobina. Ok? Vamos passar o cabo de alimentação. Certo. Uma dica, turma. Presta atenção. Valiosíssima. O que acontece? Perceberam que aqui eu peguei uma alimentação L? Aqui embaixo agora eu vou fazer a outra alimentação. Só que essa alimentação agora da parte inferior, se eu colocar uma outra alimentação L, não vai dar diferença de potencial. O programa vai entender que essa fase é a mesma fase da parte superior. Ou eu pego a alimentação de um sistema onde eu tenho 3 fases, pegando um de cada fase, ou eu posso pegar um condutor neutro. Para um teste, professor, mas vai ficar uma alimentação em 127 volts. Eu posso dizer para vocês que a alimentação do comando ela pode ser em 12, 24, 110 ou 127 e 220 volts. E mesmo uma alimentação fase neutro, ela pode ser 220, desde que a tensão de linha da minha rede seja 380. Sendo a tensão de linha da minha rede 380, a tensão de fase da minha rede será de 220 volts, ou seja, fase com neutro, 220 volts. Fechamento, estrela de um transformador. Caso você tenha dúvida a respeito do que eu estou falando, vá na aula de máquinas elétricas do nosso canal e dê uma olhadinha lá. Estaremos falando de transformador, ok? Vamos lá.
o N. O neutro, ele já possui o N, então não há por que eu colocar o N aqui. Eu posso simplesmente apagar daqui e colocar a função dele direto embaixo. Neutro. Ok. Perceberam? Lembrando que o condutor neutro, ele vai na cor azul. Mas o projeto não vai ficar preto e branco. Durante a simulação, nós colocamos ele azul. Turma, percebam uma coisa muito importante. Quando eu trabalho com um condutor neutro, não se coloca dispositivo de proteção. O dispositivo de proteção só é colocado em condutor fase. Ok? Fique atento. Vamos efetuar uma primeira simulação? Eu sei que está faltando algumas coisinhas, mas eu quero que vocês observem o que está faltando. Eu subo aqui próximo ao centro da minha folha do meu programa e clico em simulação. Olha o que acontece. Perceberam que mudou? Olha lá. Perceba agora a diferença. A alimentação ela parte do condutor fase, passando por todos os dispositivos que são normalmente fechados. São os NFs. O fusível ele é naturalmente fechado. Ele só vai estar aberto caso haja um curto-circuito ou uma sobrecarga. Até então, ele não é um dispositivo que abre e fecha. Ele é um dispositivo simplesmente de proteção que o seu estado natural e permanente é fechado. O botão pulsante S0 que desliga, ele é normalmente fechado. Percebam que quando eu pressiono, corta a alimentação logo abaixo do Borne 2. Eu solto aqui, ele retorna. Quando eu pressionar o S1 normalmente aberto, olha o que acontece. Energizou a bobina de K1. Só que eu solto o botão S0, ele desenergiza. Perceberam? Está faltando algo no nosso comando. O que será que está faltando? Vamos clicar em edição e colocar o contato de selo. O contato de selo ele vem em paralelo ao botão de ligamento do circuito. Coloco o S0. Perdão, o selo de K1. Vou dar nome a ele. K1. Função selo. Põe para mostrar. Perceberam que o selo ele tem a opção de colocar ponto 3 e 4, 13 e 14, 23 e 24, chegando até 83 e 84. É aquilo que eu disse anteriormente. Não importa a dezena que eu estou trabalhando, o importante é sempre o final, 3 e 4, para indicar que este meu contato é um contato normalmente aberto. Clique em OK. Passo os condutores de alimentação. Perceberam o que foi feito aqui? Nós fizemos um ponto de conexão, significa que há uma conexão entre o Borne número 3 e o 14, Borne número 4 e o 14. Este condutor aqui, que sai do Borne 4 e entra no A1 e também vai para o 14, é o que eu posso chamar de condutor comum entre esses três pontos de conexão. A mesma coisa acontece na parte superior, na saída do 2 do S0, entrada do 3 de S1, para a entrada do 13 de K1. Ok? Vamos lá, vamos ver como ficou agora? Clica em simulação, pressiono o botão S1. Olha o que aconteceu. Vamos novamente. Eu pressiono o botão S1, energiza a bobina do contator, fecha o contato de selo. A partir do momento que eu tiro o clique de cima do S1, ele volta a ser aberto. Porém, criou um campo eletromagnético na bobina do contator que fez com que o contato de selo fechasse. O contato de selo fechado cria um caminho paralelo ao acionamento de S1 que mantém a bobina de K1 energizada. Na parte superior, antecedendo o S1 e o selo de K1, eu tenho o botão S0 que desliga o comando. Por que ele desliga? Eu tenho dois caminhos abaixo que chegam até K1, são caminhos paralelos. Porém,
O S0 está em série com esses dois caminhos que encontram-se em paralelo. Então não importa se está indo pelo S1 ou pelo K1. Qualquer um dos dois caminhos passa antes pelo S0. Por isso que quando eu desligar através do S0, desenergiza a bobina de K1, abre o contato de selo e volta ao estado inicial do comando. Beleza? Turma, importante que vocês façam esse exercício, que vocês executem esse programa e comecem a praticar. O programa ele é bem simples de se fazer, ele é muito simples de se trabalhar, só que exige o quê? Prática. Vocês precisam praticar, trabalhar constantemente com esses programinhas, criando novos projetos para estar colocando o seu conhecimento em prática. O legal do CAD-Simu é que ele dá a opção de trabalhar todos os comandos aprendidos no curso técnico em eletrônica, eletroeletrônica, eletrotécnica, tecnologia, engenharia. Você tem um laboratório virtual na sua casa aqui. Faz o projeto, faz a simulação e você ainda pode plotar esse projeto ao final. Vamos à parte de potência?